Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e eu queria trazer para a sua reflexão alguns conceitos sobre que estão permeando toda a nossa consciência aí com essa questão do coronavírus e isolamento e tudo mais, né? Então, é uma situação complexa, sem dúvida. Já tem um lado médico importante com esse vírus, ninguém tem... nosso sistema imunológico não está preparado, pessoas morrendo. Então a parte médica de saúde já é um drama e tem também um aspecto de trabalho, emprego, remuneração, enfim, que são duas coisas já complexas que estão juntas nessa questão do coronavírus, né? Causando certamente dentro de você muita apreensão e muita insegurança, talvez medo, incerteza, né? Então, eu queria trazer aqui alguns aspectos sobre o seu foco. Porque você manda nos seus pensamentos. Não são os seus pensamentos que mandam em você. Isso é importante que você entenda, né? Na medida em que você manda nos seus pensamentos, você precisa ter essa consciência e colocar o seu foco no lugar certo, num lugar que te favoreça, para que você possa encarar essa complexidade toda de uma forma mais proativa. Então, um primeiro ponto do seu foco que eu quero trazer para a sua consciência é o seguinte: é sua escolha, a cada instante, a decisão de onde você vai colocar o seu foco. Aonde você colocar o seu foco dentro de você, aquilo vai florescer. Se você coloca o seu foco no medo, o medo vai florescer. Se você coloca o seu foco na tristeza, a tristeza vai florescer. Se você colocar o foco na apreensão, a apreensão vai florescer dentro de você. Mas você também pode buscar alguma oportunidade de colocar o foco na alegria, colocar o foco na realização, colocar o foco em alguma coisa que seja mais positiva para você, que permita que você eleve o seu padrão de pensamento, eleve o seu nível de vibração, a sua frequência, para que você possa encarar essa situação toda com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de proatividade. Tem um segundo aspecto do seu foco que eu quero também trazer para a sua consciência. Sabe aquele negócio do copo meio cheio, do copo meio vazio? Quando você coloca o seu foco no copo meio vazio, veja que o copo é o mesmo. A quantidade de água é a mesma. Então, quem acha que o copo está meio cheio, tá certo. Quem acha que o copo está meio vazio, também tá certo. Porque o copo é o mesmo, é uma diferença da nossa percepção aí. Agora, quando você coloca o foco no copo meio vazio, o que acontece? Como os nossos comportamentos são repetitivos, se você, por exemplo, na sua vida profissional, coloca o foco no copo meio vazio, você vai fazer isso também na sua vida pessoal, com os seus amigos, com a sua família. Nas suas relações de forma geral, você vai focar no copo meio vazio. Portanto, o seu foco vai sempre estar naquilo que falta. Quer dizer, aquele projeto tinha 10 etapas, 9 etapas foram concluídas com êxito, a última etapa não conseguiu ser concluída na totalidade, vai ser precisar botar o prazo de entrega um pouquinho mais para frente. Aquele que olha sempre para o copo meio vazio, vai olhar para esse projeto e vai ficar reclamando que aquela última etapa, da última vírgula, do último parágrafo não ficou boa. E não olhar para o todo. 99,99% do projeto foi feito. E bem feito, de acordo. Mas faltou aquele negocinho, teu foco vai ali. Traz isso para a sua vida pessoal. Pessoas que olham sempre para o copo meio vazio, vão chegar em casa, tem aquele jantar bonito que foi feito, com várias opções e tal. Então tem arroz, tem feijão, tem uma salada, tem uma mistura, etc. De repente, puxa, mas tem batata palha? Não, puta, batata palha não tem. Puta, o cara foca na bendita da batata palha que não tem, pô. Você percebe? A pessoa, em todas as relações, ela vai tender a focar naquilo que falta. Quando tem outras pessoas que vão tender a olhar o copo meio cheio. Essas pessoas
vão colocar o foco naquele muito que elas já têm e não naquele pouco que está faltando. Então, como eu disse antes, o copo é o mesmo. Você achar que ele está meio cheio, tá certo. O colega achar que está meio vazio também tá certo. Mas para a sua vida, sob o prisma da sua positividade, do seu nível de vibração, do seu padrão de pensamento, é muito mais rico para você que você coloque o seu foco no copo meio cheio. Especialmente com essa concepção de que o copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma. Você vai escolher olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Coloca o seu foco no copo meio cheio. Isso vai ser muito melhor para a sua vida. Isso vai trazer para todas as suas relações uma redução de tensão danada. Porque você vai passar a enxergar as coisas sob o prisma daquele muito que foi feito e não daquele pouco que falta. Então essa é a segunda percepção de foco que eu quero trazer para você. E a terceira percepção de foco é o seguinte, que é uma escolha sua. Você pode focar em coisas que você tem controle ou em coisas que você não tem controle. Então, vamos olhar para essa pandemia e para essa situação de isolamento social que todos nós estamos vivendo, espero, né? Então, você não tem controle se o vírus, da onde veio o vírus, por que veio, quando que o vírus vai ser eliminado, quando vai ter uma vacina para o vírus. Nada disso você tem controle. Portanto, não coloque o seu foco nisso. Agora, o que você tem controle? Você tem controle do horário que você acorda. Você pode acordar no horário que normalmente você acorda, porque a sua vida continua rolando. Você tem controle em vou fazer uma atividade física. Isso vai ajudar o seu corpo a lidar com essa questão do isolamento, isso vai melhorar o seu nível de humor, vai melhorar o seu nível de energia, vai melhorar o seu sono. Isso você controla. Então você pode começar ou continuar fazendo atividade física ou passar a fazer atividade física, né? Outra coisa que você também controla, não fica pendurado no noticiário o dia inteiro. Porque o noticiário só vai te trazer notícia ruim. É não sei quantos mortos e hospitais superlotados e pessoas aí, corpos sendo acumulados em necrotérios e câmara frigorífica que não tem mais onde caber, os cemitérios estão lotados. É sua decisão e você pode decidir. Não fica assistindo os jornais, todos os jornais do dia, entendeu? Para assistir assistir meio. Procura se informar talvez pela internet, não sei, um jornal na internet, né? Mas procura sair um pouco dessa vibe. Uma outra coisa que você controla. Passe menos tempo nas suas redes sociais. Você controla isso aí. É sua decisão. Porque nas redes sociais o que você vai encontrar? Fake news. Você vai encontrar pessoas reclamando da vida, pessoas que de repente não conseguiram manter o seu nível de vibração, reclamando com lamúrias, lamentações, reclamações e tudo mais. Ou seja, do que tem na rede social hoje, a maioria do que tem ali são coisas que não vão contribuir para a sua felicidade, para a sua paz de espírito, tenha certeza. Então, imagina um exemplo de uma pessoa que sistematicamente na vida dela, olha para o copo meio vazio e coloca o foco em coisas que ela não controla. Veja que essa pessoa não tem como ser feliz, porque ela vai passar a vida num nível constante de infelicidade, tristeza, ansiedade, um estresse lá em cima, porque ela escolheu colocar o foco dela em coisas que ela não controla e sistematicamente colocar o foco naquele pouco que está faltando e não naquele muito que foi feito. Então, eu estou tentando ilustrar para você que tem muitas coisas sob o seu controle, que são suas decisões, que você conscientemente pode decidir para que você tenha uma passagem por essa experiência, essa grande crise de transformação que todos nós estamos passando com esse coronavírus, mas poder encarar essa situação toda, essa crise de transformação, de uma forma mais proativa, de uma forma mais interessante para a sua vida. Eu tenho uma crença que nós decidimos vir para esse mundo, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência terrena. Você escolheu vir para esse planeta, é assim que eu acredito. E por que você escolheu vir para cá? Para aprender
para evoluir, para se desenvolver. E como é que você vai conseguir fazer isso? Com os problemas, adversidades e obstáculos que vão sendo colocados na sua vida. Então, você pode encarar os problemas e esses obstáculos como com uma raiva danada. Mas você pode significar isso de outra maneira, como oportunidades de você aprender. Porque é na adversidade que a gente aprende. É naquele projeto que deu errado que a gente aprende. Quando as coisas caminham super direitinho, tudo vai redondinho, nenhum contratempo, a gente aprende muito pouco nessas situações. Nós vamos realmente aprender nos obstáculos, porque você encontrou um obstáculo, você vai ter que se reinventar, você vai ter que ser criativo, criativa para contornar o obstáculo. Você encontrou uma adversidade, você vai ter que ser criativo, criativa, dar um jeito de transpor a adversidade para que você continue caminhando naquela direção que você quer ir. Então, eu estou trazendo isso para que você reflita sobre isso, para que você avalie, e não tem uma resposta pronta, não tem uma receita de bolo, para cada um de vocês tem uma fórmula diferente para que você consiga acalmar a sua alma nesse momento. Para que você consiga entender que essa crise de transformação veio para nos ensinar alguma coisa. E seria muito triste se você passasse por esse perrengue todo sem aprender nada. E se você não tiver com o seu padrão de pensamento adequado, se você não tiver com o olhar no seu foco muito adequado, pode ser que você passe por essa experiência tão difícil e tão complexa sem aprender aquilo que você precisaria ou poderia, né? Então eu deixo aqui para você essa reflexão sobre o seu foco, sobre o seu padrão de pensamento, sobre olhar para as coisas que você tem controle e de fato tomar o controle dessas coisas e procurar fazer a diferença na sua vida, tá bom? Eu espero que tenha sido um conteúdo interessante, eu espero que eu tenha podido trazer para a sua consciência um conteúdo de valor e um conteúdo que possa te ajudar a construir a sua melhor versão, que é isso que eu quero, ajudar todos vocês a caminhar na direção de construir a sua melhor versão, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para um amigo, para uma amiga, para um familiar, para um colega de trabalho, por favor, não deixa de compartilhar. Assim eu posso também, além de ter feito a diferença na sua vida, poder fazer a diferença na vida de mais pessoas, tá certo? Um grande abraço para vocês todos, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau!